Bom, meus amigos, trabalhando aqui mais um pouquinho sobre súmulas. O tópico está ali no que diz respeito a atualidades e súmulas. Vamos já trabalhar as súmulas porque elas têm grande valia para a tua prova da segunda fase da OAB. Vamos lá, amigão, bota para baixo, vamos ver mais algumas súmulas importantes para a nossa prova da OAB. Meu amigo, vamos lá trabalhar outra súmula clássica, que é a 554 do STF, que vai falar para você o seguinte: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Vamos lá, vamos trabalhar esse conceito aqui. Vamos lá, trata para cá. Aí vamos trabalhar aqui a OAB e vamos trabalhar a súmula. O pagamento do cheque sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. O que você está entendendo sobre essa súmula? Lembra que eu falei no início do nosso módulo de atualidades e súmulas, que eu falei assim, gente, é bom você ter uma aula de súmulas para você interpretar o que ela está dizendo, para você trabalhar como que ela se aplica, porque muitas vezes cai na prova e você não sabe como e quando abordar ou trazer para o jogo uma súmula. Então isso é até interessante, é agradável de você conseguir fazer isso. Vamos lá. Quando você vai para a súmula 554, ela está dizendo para você o seguinte: o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos, após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Ora, ela fala para ti que se você pagar o cheque sem fundo depois do início do processo, o processo continua. Se você pagar antes do recebimento da denúncia, por contrassenso, será extinta a punibilidade. Então, será extinta a punibilidade se efetuarmos o pagamento do cheque que foi emitido sem fundo até o recebimento da denúncia. Barreto, e se você pagar o cheque depois de prosseguida a denúncia? Ora, o STF diz que não impede o prosseguimento da ação. Isso é uma condição em que o Estado dá para você uma facilitação, ou seja, te dá uma chance, cara, paga isso aí, paga até o recebimento da denúncia, que é extinta a punibilidade, porque no cheque mediante, no estelionato mediante emissão de cheque sem fundo, que é o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, ele traz para você que qual é o grande interesse ali? É o interesse no qual a vítima receba o pagamento dela. Porque a vítima, ela quer o quê? Ela quer o dinheiro que ela não teve. Exemplo, eu vou até a tua loja de carro e eu compro um carro de você. Pago no cheque. Cheque é ordem de pagamento à vista. Então vamos lá, trabalhar um pouquinho isso. Configura o estelionato nessa circunstância quando for o cheque à vista. Então, olha o bizu importante para você. Não se aplica o estelionato, não há nem o que se falar em crime. Olha aí para o OAB, bizu. Se eu te der o cheque parcelado, entende a jurisprudência majoritária que o cheque parcelado não configura estelionato. Porque o parcelamento do cheque é um instituto de costume do direito civil, mais precisamente do direito consumidor. É uma relação em que o comércio adota a utilização desse procedimento para ganho, para venda, para aumentar o seu faturamento. Mas o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, ou seja, para falar de estelionato comigo, você tem que ter recebido o cheque à vista. Ou pode ser o cheque parcelado, no que diz respeito à fraude, a não apresentação de documento. Não, o entendimento é que o cheque parcelado não configura estelionato. Tá? E outra coisa, o estelionato requer a fraude, requer a condição de burlar, de enganar, de ludibriar, requer o conceito fraudulento.
Tá? E aqui, nesse contexto, basta a não provisão de fundos para que seja intitulado estelionato, desde que seja à vista. Agora, Léo, e se eu pagar depois de recebida a denúncia, ou seja, no curso do processo? Ora, vamos lá. No curso do processo, você terá a tua pena atenuada, na forma do artigo 65 do Código Penal. Perfeito? Perfeito. Agora, entende parte da doutrina que nos crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137/90, você tem uma condição que fala o seguinte: o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia extingue a punibilidade. Então vamos lá. Léo, se eu fizer um refis, um refinanciamento, um parcelamento, eu parcelar, a ação fica suspensa. Uma vez extinto o débito, extingue-se a punibilidade. Caso eu não consiga pagar, volta o processo. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui mais um pouquinho. Tem uma outra lei que menciona o seguinte: para ordem pública, mais precisamente para o governo, execução fiscal, entende-se que o que é interessante para o Estado é a arrecadação e não o encarceramento. Então, entende-se que se você paga o tributo total durante o curso do processo, também pode ser extinta a punibilidade. Diante desse entendimento, por não se ter ali mais o prejuízo ao erário, que o que interessou foi o pagamento, é mais uma forma de você conseguir a reparação do dano, a reparação do prejuízo, do débito. Então, no estelionato, quando você dá essa mais-valia do cara, dele pagar antes, tá, e ser extinta a punibilidade, é justamente dizer para a vítima que o que estávamos discutindo já foi resolvido. Então, é meio que o objeto do processo perdeu a essência de ser com o pagamento da dívida. Então, você tem ali um questionamento. Por analogia, buscamos da lei dos crimes contra a tributária a possibilidade do pagamento do tributo durante o curso do processo, sendo considerado por alguma jurisprudência do STJ, extinta a punibilidade. Por analogia, em bonam partem, você pegará esse instituto do crime contra a tributária e trará para o estelionato e falará o seguinte: ainda que tenha súmula do STF 554 dizendo que o pagamento durante o curso do processo não obsta ao prosseguimento da ação penal, a súmula não é vinculante. Tá? Então, nada tem de obrigatoriedade nela em fazer com que o juiz acate. Então, estou te dizendo que, primeiro, que essa súmula é velha. Primeiro, que essa súmula é antiga. Segundo, que esse conceito da ordem tributária é pelo menos de 2008 para cá. Essa súmula é bem mais antiga. Então, o que acontece? Por se tratar de um conceito mais novo e por uma analogia em bonam partem, inclusive à luz de uma interpretação da lei em favor do réu, que constitucionalmente é defendido pelos ministros da Suprema Corte do STF, nada mais do que plausível você arguir que, se eu pago durante o curso do processo, também perdeu o objeto da ação. E pode ser pleiteada a extinção de punibilidade. Entretanto, para uma questão de prova da OAB, vamos trabalhar o que a súmula diz. Pagou antes, extinguiu. Pagou depois, não impede a extinção. Mas você, na condição de advogado de defesa, vamos lá, pagou antes, extinguiu a punibilidade. Pagou durante o processo, recapitulando, não impede o prosseguimento da ação, melhor falando. Mas na condição de advogado, você sustenta uma atenuante de pena do 65 ou sustentará, isso que eu estou te falando, a analogia em bona parte da autorização dos crimes contra a ordem tributária para que se pague tanto antes quanto durante, causando a extinção de punibilidade por ausência ali de interesse de agir, na verdade, ou perder o objeto, né? Perder o objeto da ação. O objeto aqui é patrimonial. Tá? Então, se você pagou, tirou o prejuízo, não há mais o que se falar nessa discussão
dessa manutenção do estelionato. É uma boa tese defensiva, principalmente para nós, operadores do direito. Bota para baixo aí. Súmula 605. Não se admite a continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Aí vamos lá. A súmula 605 do STF, continuidade delitiva, tá? Vem para mim. Vai chocar um pouco com crime continuado. A continuidade delitiva são delitos recorrentes sobre o mesmo crime. Aqui o legislador usou um termo atécnico, tá? Usou um termo atécnico, preste bem atenção. Aqui ele usou um termo atécnico. O que ele usou aqui? Continuidade delitiva. Na verdade, a continuidade delitiva são atos contínuos de crimes, que não se confunde com crime continuado. Crime continuado, eles têm que estar adequado ao artigo 7.1 do Código Penal, que tem que ser o crime da mesma espécie, mesma circunstância de tempo, maneira de execução e de lugar, sendo os subsequentes havidos em decorrência do primeiro, tendo como consequência o aumento de pena. Tá? Então lá o 71 define para você esse contexto. Crime continuado é uma coisa, continuidade delitiva é outra. E aqui o legislador usou o termo continuidade delitiva, mas querendo se referir ao crime continuado. Então, por exemplo, no crime continuado não se admite, no crime contra a vida, por exemplo, o homicídio, não se admite a continuidade delitiva. Ou seja, não se admite que você vá arguir que eu matei a família toda de uma pessoa para me vingar da morte produzida por... Você matou alguém da minha família. Aí eu, para me vingar, mato a tua família toda por, na verdade, não me interessava matar um. Me interessava matar todos, porque você também matou todos da minha família. Então, na verdade, a minha vingança era como um todo. E aí não se admite isso porque você vai alegar justamente que seria um crime único, e daí você responderia por um homicídio com a pena aumentada. Para evitar que isso ocorra, não se admite a continuidade delitiva, que aqui se entende como crime continuado nos crimes contra a vida. Mas se admite como parágrafo único do artigo 71 nos crimes nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. Quando você lê violência ou grave ameaça, será remetido ao roubo. Ou a extorsão mediante sequestro, mas não contra o homicídio, por exemplo. Não se admite nos crimes contra a vida. É interessantíssima essa súmula, porque as pessoas esquecem dela e acabam alegando o crime continuado na hipótese de um crime contra a vida, em razão do parágrafo único do artigo 71, que admite o crime continuado nos crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí você imagina matar um, matar dois, matar três. Mas essa violência ou grave ameaça está se referindo ao roubo, principalmente. Extorsão mediante sequestro, e não ao homicídio. Perfeito? Interessantíssima súmula 605 do STF. Súmula 610. Dando continuidade ali, temos uma súmula interessante que há crime de latrocínio, e aqui quando você entende latrocínio é consumado, é isso que quer dizer a súmula, e aí vamos lá a interpretação da súmula. Há crime de latrocínio consumado quando o homicídio se consuma lá. Vamos lá, vem para cá. Independentemente da subtração da coisa por parte do agente. Então, por exemplo, eu anuncio um roubo, perdeu. Sai do carro. Aí a vítima, assustada, mete a mão no cinto de segurança, vai tirar aqui atrás, eu acho que vai pegar uma arma. Meto a mão na arma, assustado, vagabundo de primeira viagem, dou-lhe um tiro, mato a pessoa. Matei a pessoa para o quê? Para matar ou para roubar? Para roubar. Daí,
eu puxo o corpo da pessoa do carro, entro no carro, fecho a porta e você. Quando eu vou sair, eu escuto o barulho da polícia. Sirene da polícia. Eu fico assustado e penso assim, pô, e agora? Ferrou, vou entrar. Larga o carro, amigo, larga o carro. Saio do carro, entro, monto na minha moto e meto o pé. Por quê? Porque eu acho que de moto eu vou fugir melhor. Daí eu achei que fosse mais fácil do que fugir de carro, porque carro tem o trânsito, aquela coisa toda, ainda mais no Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Você deixa a vítima, deixa o carro e mete o pé. Lá na frente você é pego pelo policial, não adiantou fugir de moto. O que aconteceu? A questão de prova vira e fala assim, houve tentativa de latrocínio, uma vez que no roubo a consumação ocorre mediante a subtração da coisa através de violência ou grave ameaça. Então, no roubo, eu tenho que subtrair a coisa. E aí o latrocínio vira para você e fala o seguinte, não, nada disso. No latrocínio, a consumação do latrocínio ela se dá com a morte e não com a subtração. Ou seja, morreu a vítima oriunda da tentativa de roubo, latrocínio consumado. Independentemente de você ter pego ou não a coisa. Outra coisa interessante, no latrocínio, se eu der um tiro em você, errar, acertar um pedestre, acertar uma pessoa, acertar um policial, trocação de tiro, se qualquer pessoa morre da tentativa de roubo, e essa morte tenha sido causada pelo vagabundo, pelo bandido, é latrocínio. Inclusive se o bandido mata o próprio amigo bandido, por erro, latrocínio. Perfeito? Botando aí embaixo, vamos a outra súmula. Súmula 698 do STF. Não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão de regime de execução de pena é aplicada ao crime de tortura. Olha, não se estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade da progressão de regime aplicada ao crime de tortura. Vem para mim. Súmula 698. O que é interessante nessa súmula 698? Léo, o que a gente vai discutir da súmula 698? Eu vou discutir com você o seguinte. Lembra que a gente falou assim, essa súmula é velha, essa súmula é nova, eu falei aquela situação para você do cheque sem fundo lá do estelionato. Mas não é uma súmula do STF, o aluno tende a falar isso, mas não é uma súmula do STF. Primeiro que súmula não são os 7 mandamentos mais respeitados do mundo. Os 10 mandamentos, não são, pronto, perdão. Súmula não é conceito bíblico. Súmula não é, agora a súmula, de agora ferrou, não posso ir contra a súmula. Primeiro que o juiz tem independência funcional, ele pode ir contra o que ele quiser. Tá? Segundo que ele tem que respeitar a súmula vinculante, nós não estamos falando dela. Estamos falando de súmulas. Então é importante salientar para você que você da OAB, diferentemente de um público de concurso público, não tem o hábito de ler a matéria de leis especiais. Porque muitas vezes essa matéria na sua faculdade ela é eletiva, não é obrigatória, tá? E você acaba deixando de lado. Então o que acontece, amigo? Acontece o seguinte, tá? Quando você olha para essa súmula, ela fala para você que o crime de tortura é equiparado aos crimes hediondos. Então, os crimes hediondos estão presentes na Lei 8.072/90, no artigo 1º. Tá? E tem ali o conceito também na própria lei, dizendo que são equiparados aos crimes hediondos o tráfico de droga, tortura e terrorismo. Ora, equiparado é porque não é igual, é semelhante. Semelhante por quê? Porque algumas coisas nela são tratadas de forma diferente, como, por exemplo, a progressão de regime. Então, o crime de tortura admitia a progressão de regime. Ou seja, você poderia cumprir a pena no regime inicial fechado. Já os crimes hediondos se cumpria a pena no regime integral fechado. Pois bem, ao passar do tempo, o STF declarou inconstitucional o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, permitindo ali, a priori, em razão da Lei 11.464/06, tivemos uma lei 11.464/06, essa lei prevê que, quanto aos crimes hediondos equiparados, se admite a progressão de regime, tá? 2/5 da pena, se primário, e 3/5 se recidente.
e permitia que o criminoso cumprisse a pena no regime inicial fechado, mandava inicial fechado. Aí o STF, há pouco tempo, declarou inconstitucional o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Ora, agora você pode praticar um crime hediondo e cumprir a pena no regime inicial aberto, se for o caso. Aberto, se for o caso. Inclusive, se admite substituição da pena privativa de liberdade pela estiva de direito em crime equiparado ao hediondo. Aí você fala, caramba, quem está te falando isso? Aonde você viu isso? Aí eu te falo, amigo, na Lei de Drogas, no artigo 33 da Lei 11.343/06, parágrafo 4º, menciona para você o seguinte: poderá a pena ser reduzida de 1/6 a 2/3 se o agente for primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar à atividade de organização criminosa, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Ora, essa parte final do parágrafo 4º, sendo vedada, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, foi declarada inconstitucional pelo STF. Ou seja, se você pegar a pena mínima da lei de drogas, do crime de tráfico, de 5 a 15 anos de cadeia, uma vez primário com bons antecedentes, vai pegar a pena mínima 5 anos, vai reduzir de 1/6 a 2/3. Quanto é que dá? Redução máxima de 2/3 em cima de 1. Em cima de 5. Dá 8 meses, 1 ano, perdão, é aproximadamente 8 meses. 1 ano e 8 meses de redução de pena. Ou seja, a sua pena ficará abaixo de 2 anos. Dessa forma, não há nexo você mandar uma pessoa que não faz parte de uma organização criminosa, que por isso você está reduzindo a pena dela, fazer com que ela cumpra a sua pena de 1 ano e 8 meses em regime fechado. Se ela não fazia parte da organização, passará a fazer. Então isso é um contrassenso abissal jurídico, no qual o STF corrigiu declarando a inconstitucionalidade dessa parte desse artigo. Ou seja, você tem aí um exemplo de um tráfico de drogas equiparado a hediondo, no qual a pena ficou abaixo de 2 anos e pode ser cumprida no regime inicial aberto. Então vamos aos fatos. Primeiramente, você não admitia a progressão de regime aos crimes hediondos. Cumprir a pena no regime integral fechado. Depois você passou a admitir a progressão de regime nos crimes de tortura, que são equiparados a hediondos. Porque a lei de tortura fala que o condenado pelo crime de tortura poderá cumprir a pena em regime inicial fechado e não no integral. Daí surgiu uma discussão, a lei 11.464/06, 11.464/06, isso mesmo. Alterou a lei dos crimes hediondos, tá? Permitindo que os crimes hediondos equiparados tivessem a sua pena, pudessem ser admitido na verdade, a progressão de regime e que eles pudessem cumprir a pena no regime inicial fechado. É 11.464/07. 06 não, 11.464/07. 11.343/06 é a lei de drogas. 11.464/07, isso aí. Então, o que aconteceu? Ela permitiu para você a progressão de regime nos crimes hediondos equiparados, desde que você cumprisse a pena no regime inicial fechado. Então, primeiramente era integral fechado, depois passou a ser inicial fechado. Ora, agora acabou isso. O STF já declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º inteiro. Ou seja, você pode ter um crime hediondo equiparado com o cumprimento de sua pena no regime inicial, inclusive aberto, desde que a natureza, as circunstâncias e as condições pessoais do agente recomendem a aplicabilidade desse regime prisional, bem como a quantidade da pena. Perfeito? Vamos lá para baixo. Observação. No julgamento do HC, o plenário do tribunal declarou incidente a inconstitucionalidade, tá, do parágrafo 1º do artigo 2º
da lei dos crimes hediondos, em face do princípio da individualização da pena. Exatamente o que eu falei com vocês. Exatamente o que eu falei com vocês. Então, a gente já tirou a decisão. Essa decisãozinha aí surgiu a lei depois, a 11.464/07, que na verdade mandando cumprir a pena no regime inicial fechado. Tá? Essa decisão fundamentou a lei posterior que mandava cumprir a pena no regime inicial fechado. Entretanto, se você olhar para a lei dos crimes hediondos, no artigo 2º, você vai ver que aqui declarou inconstitucional o parágrafo 1º, olha só. Aqui, a inconstitucionalidade foi do parágrafo 1º, do artigo 2º. Essa informação, inclusive, já está antiga, tá? Na verdade, o que acontece? O STF declarou agora inconstitucional o artigo 2º inteiro. Ó, inteiro, não tem mais aplicabilidade. Não se esqueçam da informação que eu estou te falando. Agora é inconstitucional o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, 8.072/90. Dessa forma, recapitulando, poderá ser cumprida a pena em regime inicial aberto, inclusive nos crimes hediondos equiparados, desde que as circunstâncias, as condições, a natureza do crime admitam essa possibilidade. Tá? Mas isso já é fato. Se você pegar o seu código de penal que você tem, a lei dos crimes hediondos, você pode ir no artigo 2º, embaixo dele vai ter uma remissãozinha declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º. Confere aí, dá o confere e vamos para dentro. Bota para baixo, Eliano. Súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vamos lá. Fica aí, não sabe não. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva ou da sua permanência. Vamos lá, galera. Aqui você tem um problema. Aqui nós temos o estudo que a gente chama de aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Se você tem um crime permanente, por exemplo, extorsão mediante sequestro, um crime permanente, nesse momento A, você tinha a pena do sequestro, extorsão mediante sequestro, 10 anos. No momento B, você tinha a pena da extorsão mediante sequestro, 12 anos. No momento C, você tinha a pena da extorsão mediante sequestro, 8 anos. No momento D, você tinha a pena da extorsão mediante sequestro, 6 anos. Imaginemos esse exemplo. Vamos aplicar a súmula, olha só. Olha agora para a súmula. Vamos lá. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao permanente. Então, olha, por exemplo, o crime que eu estou falando acima é o crime permanente, certo? Extorsão mediante sequestro. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, você vai procurar aqui qual das penas A, B, C e D é a mais grave e vai aplicar ao crime de extorsão mediante sequestro. Essa é um entendimento dessa súmula 711 do STF. Ora, meus amigos, vem para cá, isso aí, corta para cá, tá na atividade, né, meu garoto? E aí o que acontece? Você tem a súmula que fala exatamente isso que eu estou te falando. Aí o que acontece? Ela manda aplicar a lei mais grave na sucessão de leis penais no tempo e no espaço. Porém, colega, a doutrina toda diverge dessa súmula. Aí você fala, Barreto, essa súmula aí então não tem validade? Validade ela tem, ela é uma súmula. 711 do STF. Mas como eu já te disse, as súmulas não são mandamentos bíblicos que devem ser respeitados à luz da regra. À
luz da máxima aplicabilidade. Na verdade, é o que acontece. Muito pelo contrário, a jurisprudência majoritaríssima, a doutrina também majoritária, entendem que essa súmula 711 não tem aplicabilidade porque ela afronta a Constituição no que diz respeito que a norma penal mais benéfica deve sempre ser interpretada ao réu. Ora, para nós advogados, prova da OAB, segunda fase, Defensoria Pública, temos que olhar para isso e fazer o seguinte, botar para baixo. O que a doutrina fala? Nada disso, não se aplica mais essa súmula. Na verdade, se aplica o quê? A última lei da cessação da permanência. Seja ela menos grave, como é no meu exemplo agora, ou se ela tivesse 16 anos de cadeia, seria ela. Então seria a mais grave ou a menos grave, desde que seja o quê? A última. Léo, não é que essa súmula não existe mais. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não é que essa súmula não existe mais. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para você, ela existe. Você numa prova tem que sustentar essa súmula, aí depende do concurso que você for fazer. Então, por exemplo, um concurso da OAB, nós somos advogados. É extremamente importante que nós consigamos aplicar no caso concreto, tá, a melhor tese de defesa para o nosso cliente, dentro de uma linha de raciocínio. É lógico que a prova da OAB manda no seu edital, e explica no seu edital, que o examinador deve cobrar conceitos pacíficos. E essa súmula, ainda que seja súmula, se você for olhar na doutrina e na jurisprudência, ela é pacífica no entendimento disso que eu estou te falando. Aplica-se a última lei, seja mais grave ou menos grave, para que se respeite sempre a interpretação da norma em benefício do réu. Beleza? Bota para baixo aí. Vamos lá, súmula 715. É interessante também, deixa eu apagar aqui, eu fiz errado. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou o regime mais favorável de execução. O que ela está falando para você? A súmula 705 e 15, eu não vou ficar perdendo muito tempo nela, mas ela diz para você o seguinte: Fernandinho Beiramar, condenado a 300 anos de cadeia. Se ele praticou crimes hediondos, ele vai ter progressão de 2/5 se primário ou de 3/5 se reincidente. E esse cômputo da pena dele será aplicado em cima de quê? Dos 300. Então, a unificação da pena não é contada para fins de concessão de progressão de regime. Ou seja, olha para cá, é justamente para evitar que tenhamos condenações de 300 anos de cadeia, preste bem atenção, e a redução e esse cômputo se dê em face dos 30. Senão não teria nexo ser condenar a 300 anos. Para que ele vai condenar? Ficar perdendo tempo no processo. Bota mais um crime para ele. Condena ele a 500 anos. Por quê? Se você não vai cumprir 30. E o benefício se dá em cima de 30. Não é. O benefício se dá em cima da pena em abstrato aplicada. Em abstrato não, em concreto aplicada. A 300 anos. Então aplica 3/5 de 300. Não vai ter nunca progressão de regime. Nesse caso, de fato, ele irá cumprir 30 anos de cadeia. É isso que diz a súmula 715 do STF, acabando de discutir esse assunto. Se conta em cima de 30 ou se conta em cima da pena aplicada para que se possa possuir a progressão de regime. Em cima da pena em concreto, aplicada. Não unifica. Bota para baixo. Aqui você tem ali, admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo, nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória. Aqui está juntinho aqui, errozinho material. Então a súmula 716 fala para você o seguinte, também é interessante. A progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata do regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado e sentença condenatória. Ou seja, o que é isso aqui? Vamos lá, vem para cá, vai para cá. Eu tenho um cliente que foi condenado a tráfico de drogas a 5 anos de cadeia no regime semiaberto. O juiz deu a pena mínima e aplicou o regime semiaberto. Ora, abriu o prazo para a sentença. A defesa recorre, os outros réus recorrem também. O MP não recorre. A decisão transitou em julgado para o MP. Só tem o recurso da defesa. Primeira coisa, não há o que se falar em prejuízo para o réu. Então, se ele está no cumprimento do regime de pena menos gravoso, no semiaberto, ele poderá ser transferido para o semiaberto desde já, independentemente de esperar ali terminar o trânsito em julgado e a sentença condenatória. Léo, e se tivesse recurso do MP? Não tem problema, porque a súmula 716 é clara. Independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, volta para cá. Independente do trânsito em julgado da sentença condenatória, você já pode fazer com que o seu cliente cumpra o regime de pena determinado na sentença pelo magistrado. Qual seja, o semiaberto, se for assim o caso. Menos gravoso. Ah, mas se mudar ali, o MP recorreu e mudou. Aí mudou, ele faz a transferência. Não tem problema. Ele já pode cumprir no estabelecimento menor. Quanto ao estabelecimento prisional, o conflito de aplicabilidade dele tem que também ser sempre interpretado em benefício do preso. Tá? Se ele tem direito a estar no semiaberto, vamos supor que essa sentença demore 6 anos para ser julgada. Essa sentença não, esse trânsito julgado. Ele já poderia estar cumprindo a pena no regime semiaberto, até para fazer jus ali às progressões de regime dele, bem como aos direitos que ele possui na LEP, porque foi assim a vontade do magistrado. Muito menos ainda se o MP não recorrer. Se transitar em julgado por MP, aí é que não tem que se falar da não aplicabilidade desse regime de cumprimento de pena. Beleza? Beleza. Então isso é muito importante também. A súmula 716, ela é interessantíssima porque é comum na OAB, na segunda fase, se cobrar recurso. E às vezes o agravo e execução. Agravo e execução é um artigo, é um recurso previsto na vara de execução penal, que era o chamado agravo de execução. Ele vem substituir ali, em regra, alguns incisos do recurso em sentido distrito 581 do Código Processual Penal. O artigo 581 do Código Processual Penal, se não me engano, tem 25 ou 26 incisos. Tá? Os incisos que tratam sobre a execução da pena são substituídos pelo agravo em execução. Perfeito? Vamos lá. Súmula 718. Passei batido. Essa súmula aqui está bem explicada, né? A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Na verdade, o que acontece com essa súmula aí? É lógico que, fica aí, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Vamos lá. O que é isso aí? Volta para mim, volta. Corta para cá, isso aí. Quando você estuda o Código Penal, artigo 33 e 34 do Código Penal, ele vai trabalhar para vocês os regimes prisionais. Você tem um regime fechado, o semiaberto e o aberto. Você tem os crimes punidos com reclusão e os crimes punidos com detenção. Os crimes punidos com reclusão são aqueles que admitem a aplicabilidade da pena no regime fechado, semiaberto e aberto. Os crimes punidos com detenção são aqueles que admitem o cumprimento da pena no regime semiaberto e o aberto. O regime fechado, para a gente entender, até explicar melhor, com mais gosto para vocês, são aqueles em que se permite o cumprimento da pena, regime fechado, tá? Em estabelecimento prisional 24 horas por dia,
chamados de estabelecimento de segurança média ou máxima. Média ou máxima. Beleza? Beleza. Já, quanto ao cumprimento de pena no regime semiaberto, é comum o erro do aluno em entender que o semiaberto ele fica de dia solto e de noite volta para dormir. Errado. Semiaberto é um sistema prisional do qual a pessoa fica detida 24 horas. A diferença é que o estabelecimento do qual ela cumpre pena é na chamada estabelecimento industrial ou agrícola, no qual o regime de segurança aplicado a esse estabelecimento ele tem menos gravidade do que o regime fechado. Ou seja, no regime fechado, o preso não pode sair de jeito nenhum para trabalhar. Na verdade, a única possibilidade de saída para trabalho do preso é a possibilidade de obra pública. Tá? É uma única hipótese. Pode o preso sair mediante decisão do diretor do presídio, tá? Nas hipóteses de morte de parente, com escolta. Já, alguns conceitos específicos na LEP, eu não quero trabalhar deles agora para não confundir vocês. Já no regime semiaberto, é aquele pelo qual a segurança ela não é tão pesada dessa forma, bem como as proibições de benefícios aplicados ao preso. Ou seja, no regime semiaberto, o preso pode sair para trabalhar quando ele preencher os requisitos objetivos e subjetivos da LEP. Dessa forma, ele pode sair para trabalhar, pode sair para estudar, pode sair, não quer dizer que vá sair. Mas, em regra, ele fica preso 24 horas. Perfeito? Já o regime aberto é aquele pelo qual o preso cumpre a pena na chamada casa de albergado. O que seria a casa de albergado? É aquele estabelecimento prisional que temos em Benfica, no Rio de Janeiro, no qual o preso fica de dia solto e de noite volta para dormir. Esse é o regime aberto. Tá? Então, dito isso para você, como é que funciona? O Código Penal, bem como na LEP, na Lei de Execução Penal, regulamentam ali as espécies de regimes prisionais. Mas o Código Penal ele diz para você o seguinte: quando a pena não extrapolar 4 anos, deverá ser cumprida no regime aberto. Quando a pena passar de 4 e não for superior a 8, deverá ser cumprida no regime semiaberto. Quando a pena ultrapassar a 8 anos, deverá ser cumprida necessariamente no regime fechado. E aí o código diz para o juiz como ele deve fazer para aplicar o cumprimento da pena ao crime específico. Aí vamos lá. Léo, por que o meu cliente foi condenado a 6 anos de cadeia pelo crime de roubo, ou seja, maior do que 4 e menor do que outro, do qual o Código Penal manda que ele cumpra a pena no regime semiaberto, e o juiz mandou ele cumprir a pena no regime fechado? Ora, bota para a súmula agora, Eliane, por favor. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea. Aí vem o juiz na dosimetria da pena, relata os fatos pelo qual ele quis fazer com que o rapaz cumprisse, aplicasse aquela dosimetria da pena, ou seja, de 6 anos e pouquinho, 6 meses, 6 anos e 2 meses, 6 anos, enfim, o motivo pelo qual ele chegou à contagem que a pena que deveria ser aplicada era aquela, 6 anos, e aí ele manda o réu cumprir a pena no regime fechado. Olha, ele pode fazer isso? Pode, desde que o juiz fundamente a necessidade, ou seja, ele entenda que, pelo crime praticado, em razão de possuir requintes de crueldade, em razão de possuir personalidade alterada, em razão do réu possuir personalidade alterada para a prática de crime, com requintes de brutalidade, de covardia, de crueldade, e o réu por reincidente, coisas do gênero, ele pode mandar o réu cumprir a pena no regime mais grave, fechado. Então presta muita atenção, o Código Penal dá a entender para você que o regime de cumprimento da pena tem que ser aquele expresso mencionado, ou seja, até 4 aberto, acima de 4 menor de 8 semi-aberto, acima de 8 fechado. Isso é subjetivo, ou seja, pode sim o réu pegar uma condenação de 6 anos e cumprir no regime fechado. Agora, Léo,
Pode o réu pegar uma condenação de acima de 8 e cumprir no regime aberto? Não. Pode o réu pegar uma condenação acima de 8 e cumprir no regime semiaberto? Não. Acima de 8 cumprirá necessariamente no regime fechado. Como também não tem nexo o cara pegar uma pena abaixo de 4 anos e o juiz mandar cumpri-la no regime fechado. Você não tem nexo. Tem nexo porque abaixo de 4 anos não tem por que não cumprir no regime aberto. E aí tem juiz que joga no semiaberto. Não é que não pode, pode pela súmula 719, você vai ter que fundamentar. Agora, dentro de uma coerência, né? Se ele pegou uma pena de um crime abaixo de 4 anos, é bem provável que as penas abaixo de 4 anos se admita a substituição da pena privativa de liberdade, privativa de direito, se admita vários benefícios despenalizadores do Código Penal, direitos especiais extravagantes, como o juizado especial criminal, que tem a suspensão condicional do processo, tem a suspensão condicional da pena, tem o sursi, enfim, tem um monte de conceito. É muito provável que até 4 anos o Estado não tenha interesse demasiado em encarcerar porque não vai reabilitar. E o efeito futuro sociológico é muito pior. Então a tendência é que abaixo de 4 se aplique o aberto. Não quer dizer que não pode aplicar o semiaberto, porque está próximo ali. Agora não pode ele bicar para o fechado. Tá? Bem como uma pena do fechado ele mandar cumprir no semiaberto. Não tem muita lógica. Tá? E isso se aplica na pena em concreto. Então vamos lá. Acima de 8, fechado. Entre 4 e 8, semiaberto. Abaixo de 4, aberto. Mas nada impede que o juiz condene em 6 anos, acima de 4, menor do que 8, e manda cumprir no fechado, dependendo da natureza do crime, das circunstâncias, da conduta pessoal do agente, de ser primário, bons antecedentes, ou se ele possui reincidência, esse tipo de coisa, na forma do artigo 59 do Código Penal, forma a convicção e o entendimento do juiz na dosimetria da pena e no mandamento de cumpri-la em regime fechado, semiaberto ou aberto, perfeito? E muitos também, embora da súmula 719 do STF, que manda, que permite de maneira clara esse procedimento. Desce aí. Vamos trabalhar aqui algumas súmulas vinculantes, né, que também são importantes. Então, tu tem a primeira, a súmula vinculante 9. O disposto do artigo 127 da Lei de Execução Penal foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Ora, eu trouxe aqui a ideia dos dois para vocês, né? Tu tem aqui, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Tá? O artigo 58 diz o seguinte: o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Ora, meu amigo, fica aí, não sai daí não. Na verdade, a súmula vinculante diz o seguinte: foi recepcionado pela Constituição, não se lhe aplica o limite temporal previsto no artigo 58. Então, o que vai acontecer? O juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57. Ou seja, ele não manda você respeitar aqui esse conceito. Então, era discutido, vamos lá, vem para mim, era discutido durante muito tempo se isso era permitido, né? Porque o 58 ele dá uma razoabilidade nas sanções. E o 127 ele diz que pode revogar de até 1/3. Então existia um conflito ali dentre essas duas normas de sanções administrativas. Alguns advogados arguíam que, na verdade, isso feria ali um benefício que era para ser aplicado, uma proteção dada ao réu, dada ao condenado, tá? E na verdade, outros entendiam que poderia ser sim, justamente em face da individualização da pena, que cada um tem que ter a sua pena individualizada
e o seu tratamento também individualizado. Alguns falavam que isso não era pena individualizada. Não é pena individualizada porque a pena já foi aplicada, mas é o tratamento individualizado a cada pessoa, sob pena de você ter comportamentos reincidentes, recorrentes e não ter como reprimir se você limitar esse comportamento a 30 dias. Tá? Então, logicamente que o 58 ele fala 30 dias, ressalvadas as hipóteses do regime diferenciado disciplinar. Tá? O regime diferenciado disciplinar é o chamado RDD, do qual você fica ali com aplicabilidade máxima de 360 dias da tua pena. E aí nós já temos, inclusive, decisões jurisprudenciais que antigamente era 360 dias da pena inteira. Agora você admite que isso seja recorrente, desde que a pessoa cometa ali os requisitos que fazem com que sejam colocados no RDD. Então, se ela praticar algum tipo de comportamento que afronte o artigo que menciona o RDD na LEP, que alguns entendem que se cabe através de falta grave, ou seja, se você praticar várias faltas graves recorrentemente, você poderá ficar no RDD pelo tempo necessário que pede a LEP, tá, dentro da sua pena. E não se respeita ali, de acordo com a jurisprudência, aquele limite máximo do RDD. Beleza? Que você pode extrapolar aquele limite mencionado na LEP. Perfeito? Perfeito. Então, eu não estou explicando muito a RDD, porque a súmula não fala da RDD, ela fala justamente da hipótese da súmula do artigo 127. O RDD foi só uma exceçãozinha trazida à baila aí, porque como a gente comentou um pouquinho do RDD, a gente falou para você sobre isso. O RDD você vai isolar o preso, logicamente, mas esse isolamento não dá ao preso a incomunicabilidade. Não é possível você deixar incomunicável o preso, nem no regime diferenciado disciplinar. O regime diferenciado disciplinar é aquele pelo qual ele vai ter um banho de sol sozinho, bem como ele será permitida até 2 pessoas na visitação, independentemente do número de crianças. Alguns benefícios são cortados, como visita íntima, coisas do gênero. Fora isso, você respeita o tempo máximo determinado pela LEP, tá? E esse tempo que a LEP menciona é de acordo com a pena. Tá? Não pode exceder um tempo máximo da pena. Entretanto, predomina o entendimento que pode ser aplicado recorrentemente de acordo com as práticas de condutas erradas que o preso venha a praticar, que fazem jus ao RDD. Ele pode ser inserido no RDD tantas vezes quantas besteiras ele tenha feito no cumprimento de sua pena. É isso que eu quero falar para você. A súmula 24 não se tipifica crime material quanto à ordem tributária. Na verdade, antes do lançamento do definitivo tributo. O que fala essa súmula? Primeiramente, vamos tentar entender que o crime do artigo 1º, que está no teu materialzinho, que eu não vou debater sobre ele, é material, e o crime do artigo 2º é formal. Então, primeiramente, esse crime material é aquele em que se exige a ocorrência do resultado. Mas o que fala essa súmula é que, primeiro, você tem que lançar o definitivo como definitivo do tributo. Então, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Como é que você vai responsabilizar a pessoa por sua negação de imposto de renda, por exemplo, crime contra a tributária, se o tributo não está reconhecido? Então, qual é o procedimento? Primeiro, você tem que lançar o tributo no procedimento administrativo. A União deve reconhecer o tributo, por exemplo, deve lançar no livro, deve ter um PAD, deve exaurir ali as formas de acordo e de pagamento do tributo. Caso não seja permitida ou não seja aplicada nenhuma dessas possibilidades, se conhece do tributo, do lançamento do tributo real que não foi pago, isso vai para um livro. Desse procedimento está legitimado o MP a oferecer a denúncia por crime contra a tributária. Então, o MP não pode denunciar você por crime contra a tributária, estando, por exemplo, um PAD aberto em discussão sobre o parcelamento. Por quê? Porque ainda não foi exaurida essa etapa, ainda não foi reconhecido de fato o tributo. Porque o tributo só é reconhecido de fato quando, na verdade, morrem todas as possibilidades de acordo.
Então, primeiro você tem que reconhecer o tributo de fato para você poder oferecer a denúncia. É isso que essa súmula faz, isso é uma súmula vinculante. Essas súmulas vinculantes, diferentemente das outras, geram obrigatoriedade do judiciário a cumprir, sob pena de reclamação ao STF, mandado de segurança e até mesmo habeas corpus, na forma do artigo 106 da Constituição Federal. Então, gera obrigação do STF, dos juízes em cumpri-la. Beleza? Beleza. Então, volta para cá, Leandro aí. Diante disso, galera, já está batendo o nosso tempo, teria até algumas outras súmulas para a gente debater, mas nós já trabalhamos as mais importantes, vamos finalizar a nossa aula agora, e eu desejo a todos um grande sucesso na prova, acredito ter colaborado com vocês, foi bom para a gente debater as súmulas penais mais aplicáveis em concurso, bem como na OAB, e as principais súmulas do STF. Não trouxe todas as súmulas do STJ, por quê? E do STF, porque do STJ tem muitas súmulas. Eu acho que a gente não tem tempo para trabalhar todas. Então, como é uma prova, como é uma coisa objetiva, uma coisa mais direta, eu trabalhei só as súmulas do STF e trouxe para vocês no intuito de ajudar a clarear a nossa realização da segunda fase. Daí, um forte abraço a vocês, até breve e estamos juntos nessa batalha aí que nós vamos conseguir passar. Um abraço.